Olá, meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos mais uma videoaula número 9, Homens e Mulheres da Bíblia. Nossa videoaula de hoje, nós vamos ter três videoaulas sobre Moisés. Moisés em 3D, primeira parte, o libertador de Israel. Na videoaula de hoje, estudaremos Moisés, aquele que Deus formou e usou para libertar seu povo da escravidão do Egito. Veremos três fases nesse momento de Moisés, como príncipe do Egito, como pastor de ovelhas em Midian e como o libertador do povo de Deus no Egito. Então vamos à nossa aula. Primeiro ponto: o príncipe do Egito e seus antecedentes, a opressão sobre os israelitas no Egito. Êxodo 1:6. José morreu e também todos seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então o novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora desta terra. Por isso, colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais esse se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, os egípcios escravizavam os israelitas com mais rigor, e assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo, enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. Então, mudou a história de povo que é recebido com privilégios e com honra, com respeito. E lá no Egito, quando chegou lá, quando José era o governador do Egito, aqui séculos se passaram e agora o povo está na condição de escravo. E uma dura escravidão, uma dura opressão de Faraó sobre esse povo. Então isso vem antes do nascimento de Moisés, O que mais que nós temos que caracteriza uma caracterização prévia, um antecedente do nascimento de Moisés? A multiplicação dos israelitas no Egito, Êxodo 1:15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizestes isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas. Então o que nós vemos aí é que o povo de Deus não parava de aumentar, Faraó tomando medidas duras, até de morte dos meninos homens que nascessem. Então a gente vê aí a maldade de Faraó, mas também nós vemos em contrapartida a bondade das parteiras egípcias, Sifrá e Puá, e que alcançaram graça de Deus, Olha que interessante, Nós percebemos uma coisa, ao longo do relato: o povo egípcio gostava dos israelitas, Nós vamos ver em vários momentos que o povo tinha afeição pelos egípcios, pelos israelitas, povo egípcio. Parece que era uma coisa mesmo de Faraó. Então a gente percebe que Deus está no controle de tudo. E até uma lição muito interessante para nós, que mesmo quando as coisas estão muito difíceis, muito terríveis, Deus está no comando de tudo.
né? Nós vamos perceber que essa dureza do coração de Faraó, ela é um instrumento de Deus para fazer maravilhas na saída do seu povo do Egito. E essa benignidade, essa bondade, essa misericórdia que a gente vê nas parteiras egípcias em relação ao povo de Israel, né, as que estavam gestantes, dando à luz, também vem de Deus. Então Deus está no controle. Então não fique desanimado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle de tudo. O príncipe do Egito e seu nascimento. Êxodo 2:1. Um homem da linhagem de Davi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, revestiu-o de betume e piche, então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: Vai. A moça foi e chamou a mãe do menino, e a filha do faraó lhe disse: Leva este menino, cria-o para mim, e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque o tirei das águas. Que história linda, né? História que nós já vimos, inclusive no cinema. O que nós vemos aqui? A preservação da vida de Moisés. No silêncio da casa, durante aquele tempo que ele ficou recém-nascido e depois já um bebezinho dentro da casa dos seus pais. A salvação da vida de Moisés, né, por meio da filha de Faraó no Nilo. Então ele foi colocado ali no Nilo pela sua própria mãe e a filha de Faraó salvou a vida de Moisés. A criação de Moisés de volta ao colo de mamãe. Olha como Deus constrói a história, né? Ele volta para a própria mãe que o amamenta e o cria. E depois a identificação de Moisés, né? Ele tinha um nome egípcio, né? Moisés é um nome egípcio, né? Que saiu das águas, a ideia é essa. Porém, porque ele foi criado em meio aos hebreus, ele tinha alma hebraica. Porque ele era um hebreu, um nome egípcio, foi criado dentro da cultura do Egito, mas a alma dele era hebraica. E depois nós vemos, né, o príncipe do Egito e sua fuga covarde. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou, então, para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando e perguntou ao agressor: Por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: Quem te constituiu líder, juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: Certamente já descobriram o que aconteceu. Quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu do Faraó e foi habitar na terra de Midian, e lá se assentou junto a um poço. Então nós vemos aqui Moisés, um assassino no Egito, Moisés, um fugitivo do Egito, e a partir daqui uma nova história para Moisés vai acontecer. Ele vai viver uma nova história e não vai ser no Egito, vai ser lá em Midian, para onde a gente já viu aí que ele fugiu. Continuando, pastor de Midian e sua nova vida, Êxodo 2:15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian, e lá se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou:
por que voltaste tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas: onde ele está? Por que deixaste o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem, e este lhe deu sua filha Zípora em casamento. Ela deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estrangeira. Então agora Moisés ele entra dentro de um estilo de vida que ele vai viver mais adiante daqui 40 anos. Né? Os estudiosos dizem que Moisés tem um ciclo de 3 ciclos na vida dele, né? 3 etapas da vida de Moisés. Né? Os 40 primeiros anos no Egito, os 40 anos que ele viveu em Midian, e os últimos 40 anos de vida em que ele vai libertar o povo e vai peregrinar no deserto, mas não vai entrar em Canaã, porque Moisés não entra em Canaã. Então, lá no Egito, o período imediatamente anterior a esse, ele era filho da filha de Faraó, então ele era neto adotivo de Faraó. Então ele teve uma vida boa. Provavelmente estudou muita coisa, sabia de muita coisa, teve fartura, teve requinte na sua vida, mas agora a vida dele vai ser uma vida simples, né? De príncipe a pastor de ovelhas. Êxodo 3:1. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, monte de Deus. Aqui é um outro assunto que nós vamos ver daqui a pouco, mas mostra que ele, ao ir para Midian, casa-se com uma das filhas de Reuel, né? A gente vai ver que também tem outro nome, Jetro, é a mesma pessoa, Jetro, Reuel. Ele vai ser pastor de ovelhas, então uma vida muito diferente, né? E ele já sendo peregrino, no sentido de que ele não pertence ali a Midian. A passagem dele por Midian é transitória. Né? Então por isso que ele põe esse nome de Gerson, né? Sou peregrino em terra estrangeira, eu não sou daqui, eu não sou midianita, eu não pertenço a essa terra, mas Deus permitiu que eu viesse viver aqui. E o pastor de Midian e o seu chamado, e olha que interessante, o chamado de Deus para Moisés vai acontecer nesse período, nessa etapa da vida dele, nessa fase da vida dele que está em Midian, né? Mas o que antecede ao chamado de Moisés? Algo muito interessante. Clamores da alma hebraica. Êxodo 2:23. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. É interessante essa linguagem antropomórfica, né? Uma linguagem que confere a Deus uma ideia humanizada, né? Mas é a maneira humana de descrever que Deus, se cumpriu o tempo de Deus ouvir o clamor do povo. Olha, clamor é um gemido profundo da alma, um grito da alma. E a gente só clama quando realmente a nossa alma ela chegou no ponto exato de não murmurar e não reclamar por poucas coisas, mas de se envolver com a realidade, sentir tremendamente a realidade e clamar a Deus verdadeiramente por uma libertação, por uma salvação, por uma causa, pela resolução do problema. Há um momento certo de clamarmos. Nós devemos estar prontos para clamarmos. É que o povo estava pronto. E é isso, Deus ouve nesse momento. Então Deus ouve cada clamor nosso, mas Ele ouve aquele verdadeiro clamor da nossa alma, que é quando realmente nós estamos envolvidos com aquilo que está acontecendo conosco, de corpo e de alma, integralmente. Porém, Deus age no tempo certo. Às vezes nós estamos até clamando verdadeiramente, mas Deus às vezes permite que ainda um tempo passe, porque Ele ainda tem algo a fazer. Então, quem define o tempo é Deus. Quem define os propósitos
é Deus. E quem, no final das contas, desenha, conduz e define a história é Deus, porque Deus é soberano. A soberania de Deus está envolvida nisso tudo, né? E aí, uma experiência, né? Nunca vi nada igual. Êxodo 3:1. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Teofania, o que significa isso? É uma manifestação de Deus. Deus é espírito, nós não vemos Deus. No entanto, em momentos muito particulares da revelação de Deus, a teofania é um recurso da eternidade para que nós, em meio a uma situação às vezes espantosa como essa daqui, nós tenhamos um contato perceptível com Deus. Aqui no caso, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro e ele viu uma sarça queimando, mas não se carbonizava, não se consumia. E aí ele ouve uma voz chamar dali, ele vai, a voz fala de que aquela ambientação é santa, isso ele tem que aprender a partir daqui que ele está lidando com Deus, que é diferente das demais divindades com as quais ele teve contato no Egito, e ele vai ter que se aproximar de uma maneira diferente. Então, aqui Deus começa a trabalhar com o líder, com o libertador, com o legislador Moisés. Ele já começa a imprimir um ritmo através da revelação de que ele é um Deus diferente das divindades que Moisés conhecia até então. E a teofania é isso, é uma manifestação de Deus espantosa, maravilhosa, né? Mas é possível nós decifrarmos, vermos o que tem por ali, né? E essa manifestação de Deus, ela marca o início do que serão as grandes manifestações de Deus através da vida de Moisés daqui por diante. Então Moisés vai se habituar com Deus, às vezes no silêncio, no deserto, né? Mas ele vai se habituar também com Deus, fazendo coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas espantosas, como foi essa experiência. Olha que interessante, né? O chamado de Moisés, ele acontece no meio dessa situação toda, do clamor, tudo, e Deus vai revelar os seus propósitos aqui nesse episódio, né? Deus revela os seus propósitos para Moisés, para o povo de Israel. Então esses propósitos, né? Êxodo 3:7. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim. Vejam, o clamor quando chega a Deus é porque realmente ele é um clamor, né? E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então isso não era estranho a Deus, não precisou haver o clamor. Deus já havia percebido, porque Deus é onisciente. Agora, portanto, vai, e eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então, olha quanta coisa linda Deus está revelando para Moisés aqui, né? Então, o propósito de Deus é salvar o seu povo. O povo de Israel lá do Egito, né? Então o chamado de Moisés, ele está alinhado com os propósitos de Deus e não dependerá para sua consecução exclusivamente de si mesmo, de Moisés, mas ele, Moisés, será capacitado por Deus. Então
é muito bacana que Deus usa a particularidade de cada um de nós quando nos chama, e Deus nos chama para variadas funções dentro da sua seara, dentro da sua obra, né? Aqui é Moisés. Moisés tem características particulares que Deus não deixará de usar. No entanto, quem capacita, quem municia, quem aparelha, quem conduz toda a preparação de Moisés é o próprio Deus, né? Então, por mais que nós tenhamos os dons pessoais nossos, naturais nossos, Deus ainda assim também nos capacita para a sua obra, né? Agora, Moisés tenta resistir ao chamado de Deus, né? Quem já não resistiu ao chamado de Deus, né? Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo. Verso 13. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 4, verso 1. Então Moisés respondeu: mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? Moisés respondeu: uma vara. E a gente vai ver que Deus vai fazer maravilhas com esse instrumento, né? Através de Moisés. Verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe respondeu: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então vai agora, e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: Arão, o levita não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará no coração. Deus, quando Deus chama, meu querido, não adianta fugir, né? O chamado de Deus, ele é uma grande honra e um tremendo de um privilégio. A gente deveria enxergar assim, né? Agora, olha como Moisés enxergou a situação, né? Dali de início, né? Porém, Moisés permitiu que o comodismo, o medo e a dúvida se tornassem desculpas vazias, né? As muletas que ele usou. Quando Deus chama, não se trata de um convite, trata-se de uma santa convocação. Quando Deus chama, não dá para resistir. Moisés até que tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus fez você com um propósito. E se há um propósito de Deus na sua vida, meu querido, invista a sua vida nisso. Atenda ao chamado de Deus, se entregue por completo, né? E aí a gente chega a um outro ponto, né? Já Moisés não está mais em Midian. Agora, a terceira etapa da vida de Moisés dentro da lição de hoje, né? O libertador de Israel enfrenta Faraó. Então Moisés vai pela primeira vez falar com Faraó. Êxodo 5:1. Depois disso, Moisés e Arão foram ao Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Então eles disseram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Por isso pedimos: deixa-nos ir caminho de 3 dias deserto adentro para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos alcançará com peste ou com espada. O rei do Egito lhes respondeu de novo: Moisés e Arão, por que fazeis o povo parar do trabalho? Voltai às vossas tarefas. Disse ainda o faraó: o vosso povo já é numeroso e ainda o fazeis abandonar suas tarefas? Então, nós vemos aqui que Moisés está enfrentando seu primeiro obstáculo, que é o primeiro desafio, que é o próprio faraó, né? E a gente percebe aqui no texto que o faraó não dá a mínima para Moisés e o faraó não dá a mínima para Deus. Por quê? Porque o faraó se acha Deus. Então ele não está nem aí com ninguém. Ele até fala com um tom irônico, né? Essas frases finais aqui, né? Do verso 4 até o 5, dá a entender que o faraó está falando com desprezo, com ironia, né?
não tem tempo para perder com vocês, some daqui, né? É mais ou menos isso daí. Então, o libertador de Israel enfrenta Faraó. E agora o libertador de Israel enfrenta o próprio povo, porque a partir desse momento, Faraó vai piorar ainda mais a condição de opressão sobre os israelitas, né? E aí o povo vai procurar Moisés, né? Porque eles associam essa piora no tratamento por parte do Faraó à apresentação de Moisés e Arão diante de Faraó, requerendo a libertação do povo, né? Êxodo 5,19. Então os oficiais dos israelitas viram-se em dificuldades, porque se lhes dizia: a cota diária dos vossos tijolos não será diminuída em nada. Ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós e julgue isto, pois fizeste que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e nada fizeste para libertar o teu povo. Então Moisés aqui enfrenta o seu segundo desafio. Qual é o desafio? O povo não vê Moisés como líder, e o povo não vê que Deus estava com Moisés para ser líder. Então a gente percebe o seguinte, que às vezes não é só externamente um inimigo que se apresenta como desafio para nós, obstáculo para nós, empecilho para nós. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que criam dificuldades para nós vivermos o propósito de Deus em nossas vidas, né? Chegamos a mais um ponto aqui, né? O libertador de Israel e as 10 pragas. O que vai acontecer? Deus vai endurecer o coração de Faraó. Faraó não vai ceder aos pedidos de Moisés. E aí Deus vai imprimir uma severa disciplina ao Egito como um todo, né? Não apenas a Faraó, mas a todo o Egito, né? E serão 10 pragas que serão enviadas da parte de Deus. A gente vai perceber que Faraó vai lidar com elas no primeiro momento assim de uma forma indiferente, depois ele vai se afetar por isso, mas continuará com o coração duro, mesmo porque o texto é claro em dizer que Deus está endurecendo o coração de Faraó para que as maravilhas do Senhor se manifestem no Egito, né? Então a primeira praga, as águas se transformaram em sangue. A gente lê em Êxodo 7, 19 e 25. Nós não vamos ler os textos, tá? As pragas, tá? A segunda praga foram a das rãs, né? Êxodo 8, do 1 ao 15. A terceira praga foram os piolhos, Êxodo 8, do 16 ao 19. A quarta praga foram as moscas, Êxodo 8, do 20 ao 32. A quinta praga foi a peste nos animais, Êxodo 9, do 1 ao 7. A sexta praga, as feridas infeccionadas, Êxodo 9, do 8 ao 12. Sétima praga, chuva de pedras, Êxodo 9, do 22 ao 35. A oitava praga foi dos gafanhotos, que a gente vê em Êxodo 10, do 12 ao 20. E a nona praga, as trevas tremendas, do Êxodo 10, 21 até o 29. E em todas essas pragas, Deus endureceu o coração de Faraó, que não se dobrou às tragédias que aconteceram no Egito, vindas da parte do Senhor. Aí temos a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Deus anuncia a Moisés a morte dos primogênitos egípcios. A gente vê isso lá em Êxodo 11, do 1 ao 10. E a partir disso, desse anúncio dessa morte, Deus dá uma salvaguarda, um passaporte de sobrevivência ao povo israelita e pede para que, através da Páscoa, a Páscoa seja, a celebração da Páscoa, da Pêssar, seja o instrumento de libertação, de preservação do povo de Israel no meio da matança, da mortandade que Deus vai imprimir com os primogênitos do Egito, né? Êxodo 12, 3, Deus institui a Páscoa. O texto é maior, né? Êxodo 12, do 1 ao 28, mas a gente vai ler a partir do verso 3, dá um salto no 5, depois no 7,
do 12 ao 13. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós, para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. É interessante que as demais pragas anteriores, elas atingiam apenas os egípcios, os hebreus foram preservados. E aqui, eles seriam preservados caso atendessem à maneira correta que Deus havia instituído para celebrar a Páscoa. Então veja que as pragas anteriores Deus preservou. Mas agora, para ver a preservação, o povo precisa entender qual é o instrumento que preserva a vida deles. É interessante, é um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. Coisa linda, né? De ver a associação com a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Libertador, Jesus, né? Então, o libertador de Israel vence Faraó por fim, né? Êxodo 12, 29. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, de noite, o faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas, e ide cultuar o Senhor como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como disseste. Ide e abençoai a mim também. Então, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? A 10ª praga, o coração de Faraó se derreteu, mas não é definitivamente. A gente vai ver adiante aí. Então, Deus provou Moisés, porque o líder é provado. Às vezes as pessoas pensam que o líder é um super-homem. Não, ele também está sendo provado, para ver se tem fé que o Senhor vai fazer as coisas como Ele diz que vai fazer. Deus também provou o seu povo, para ver se o povo atendia a voz de Deus por meio do seu profeta Moisés. E por fim das contas, Deus prevaleceu sobre Faraó. Faraó sucumbiu diante da grandeza, da soberania do nosso Deus. Nós chegamos a mais um ponto. O libertador de Israel guia o povo na saída do Egito, Êxodo 12, 37. E os israelitas viajaram de Ramessés a Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de pessoas e uma grande quantidade de gado em rebanhos e manadas. Verso 41. E ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os agrupamentos do Senhor saíram da terra do Egito. 430 anos eles ficaram no Egito. E uma boa parte desse tempo como escravos, né? Então, a gente vai ver que Moisés é o libertador de Israel, que vai guiar o povo, né, na saída do Egito, na trajetória do deserto. Mas, realmente, quem está guiando o povo é Deus, né? Deus é quem realmente guia o povo, né? Êxodo 13, 21. E o Senhor ia à frente deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Moisés era um instrumento de Deus. Nós lemos aí a maneira como ele atende à orientação de Deus, ao comando de Deus, e ele faz as coisas como Deus quer que elas sejam feitas. Então,
ele era um instrumento nas mãos de Deus, né? Então, realmente, a gente vê que através de Moisés, quem está guiando o povo é o próprio Deus. Mais um ponto da nossa lição é o libertador de Israel no Mar Vermelho, né? Então, a gente vai ver, mesmo que o povo sai, a fúria de Faraó brota novamente. Êxodo 14, 4, a parte A. Endurecei o coração do Faraó, e ele os... Endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Verso 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do Faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo, e disseram: que foi que fizemos? Permitimos que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o Faraó aprontou seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Então saiu em perseguição. E agora o povo vai chegar aonde? O povo vai chegar às margens do Mar Vermelho. Então fica o Mar Vermelho diante de si e Faraó com suas tropas logo atrás deles, né? Mas aí surge o líder. O DNA do líder, a excelência do líder, ela aparece em todos os momentos, mas especialmente em momentos de crise, de tensão. Palavras firmes de liderança, Êxodo 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios como hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu, ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. E endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. Nesses momentos de crise, o líder surge. É aqui um líder guiado por Deus, falando em nome do Senhor, né? E a vitória final sobre Faraó, Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, agora os israelitas já haviam atravessado, né? E os egípcios estavam lá. O texto anterior diz que Deus travou a roda dos carros de Faraó, provocou uma confusão tremenda e retardou ao ponto de que os israelitas conseguiram todos atravessar o Mar Vermelho, mas os egípcios estavam ali no meio ainda, né? Então Moisés, na manhã seguinte, estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento do leste o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos seus cavalos, os carros, os cavaleiros de Faraó. Verso 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do Faraó que haviam entrado no mar atrás dele. E não restou nenhum deles sequer. Verso 31. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, com essa vitória, o povo creu em Moisés. Com essa vitória, o povo creu em Deus. Então viu que não era nenhuma historiazinha que estava sendo escrita, mas a grande história de libertação do povo de Deus. E aí, o último ponto da nossa lição, o libertador de Israel também é poeta. O Cântico de Moisés, maravilhoso, está no capítulo 15, do verso 1 até o verso 19. Nós vamos ler todo ele, é uma poesia linda, né? Então, Êxodo 15, a partir do verso 1. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação.
Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus capitães de elite foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os devora como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como muralha. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O ímpio dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. O meu desejo se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo em águas profundas. Quem dentre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Estendestes a mão direita e a terra os tragou. No teu amor guiaste o povo que redimiste, na tua força conduziste a tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. O terror apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom ficaram pasmos. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Medo e pavor caíram sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo passasse. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Ó Senhor, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua habitação, da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram ao Senhor. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos do faraó com seus carros e os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles, mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. Então, que coisa maravilhosa, né? Chegamos à conclusão dessa primeira parte, né? Serão 3 partes sobre Moisés, Moisés em 3D, essa é a primeira, né? O libertador de Israel. Então, concluímos que Moisés sobreviveu a uma terrível perseguição e opressão do seu povo, lá quando o faraó tinha mandado matar os meninos. Moisés sobreviveu ao Nilo e todas as incertezas que se representava. O Nilo é um deus para o Egito. Para o hebreu, ele não tem significado, a não ser um rio que abençoa aquela região. Estar sobre o Nilo viver nas incertezas da vida, né? Moisés sobreviveu ao Egito, mantendo-se mais hebreu do que nunca. Moisés só conseguiu sobreviver porque a alma dele era hebraica. Moisés sobreviveu ao deserto de Midian e toda a transitoriedade que ele representava. Não era para ficar ali. Midian não era o lugar de Moisés. Moisés sobreviveu à dureza de Faraó, provando que com Deus somos sobreviventes. Nós conseguimos ir até onde os outros não vão, porque Deus está conosco. Moisés sobreviveu para continuar sua história como líder e legislador de Israel. Aqui ele é um libertador, mas ainda Moisés será o líder guiando o povo e Moisés será o legislador de Israel. Para terminando, vamos pensar aqui em alguma coisa, né, para você refletir. Moisés é o grande homem do povo judeu, porque o que caracteriza o ser judeu foi configurado a partir desse grande líder. Por quê? Toda a lei mosaica vai configurar o que é ser judeu, né? Ser judeu é ter sido eleito por Deus, mas é ter sido também formatado por Deus. Então Deus escolheu o povo judeu como seu povo, maravilha. No entanto, Deus vai formar um povo através das leis que ele deixou através de Moisés, né? Então Moisés é o grande homem do povo judeu, porque é através dele que a lei chega, e a lei vai conformar
o povo todo e também o seu líder. Porém, Moisés nasceu pequeno. Apesar dessa tarefa grandiosa, dessa missão incrível, ele nasceu pequeno, porque ele nasceu escravo de um povo que também era escravo. No entanto, Deus tinha uma nova vida para Moisés de acordo com os seus propósitos. Deus pode mudar a nossa sorte, Deus pode mudar a nossa vida, e a maioria das vezes é quando estamos alinhados com o propósito de Deus, né? Você até pode pensar que é pequeno e insignificante, porém, Deus tem propósitos maiores e maravilhosos para a sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua vida, meu irmão, minha irmã, e você verá o quanto a sua vida será acrescida de cor, de brilho, de significado, né? Então, sem reservas, entregue-se ao Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pela primeira lição a respeito de Moisés. Obrigado por Tua graça, por Teu amor, por Teu cuidado. Fica conosco como Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Foi muito bom estar com os irmãos. Permitindo Deus, a semana que vem teremos mais uma videoaula número 10, ainda falando de Moisés. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.